Sejam todos bem-vindos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Você que ainda não é inscrito e está aí acompanhando o canal, aproveite, se inscreva e torne-se membro. O nosso objetivo é continuar trazendo esse material de cunho teológico, subsídio para as lições bíblicas, orientação geral para todo o povo de Deus, numa visão pentecostal. Nós estamos aqui encerrando esse trimestre, nós já estamos estudando esse segundo trimestre de 2020 das lições adultos, sobre a Igreja Eleita, um estudo sobre a carta de Paulo aos Efésios. E a lição de número 13, que é o último título dessa lição, que fala sobre a batalha espiritual e as armas do crente. A nossa lição está baseada na carta aos Efésios, no capítulo 6, versículos de 10 a 20. O texto áureo encontra-se em Efésios 6, versículo 11. Está escrito assim: Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A batalha espiritual e as armas do crente. Esse título ele nos traz uma questão importante. Geralmente na vida cristã, infelizmente, muitos cristãos, não é todos, não é de uma forma geral, mas há muitos que ignoram a realidade espiritual das coisas. Tem pessoas que às vezes acham que não existe mal, só o bem, só as coisas boas. E infelizmente muitos cristãos ignoram e não dão importância à questão da batalha espiritual. E isso é tão importante porque nessa batalha nós estamos inseridos nela. Quer queira que não, nós estamos no meio dessa batalha. É uma batalha espiritual, não é uma batalha física, não é contra homem, não é contra pessoas. Essa batalha é de natureza espiritual. E o importante é que, além de nós estarmos nessa batalha, nós temos armas. Temos armas espirituais que é necessário que nós conheçamos a palavra de Deus, é necessário que nós possamos estar fortalecidos na presença de Deus, na sua palavra, no que diz respeito à sua vontade, para que possamos tomar uso devido dessas armas. Tudo isso é de natureza espiritual. E através dessa lição nós vamos ver isso de uma forma mais clara, mais esclarecida, para que assim nós possamos até alcançar alguém que abre mão da responsabilidade das coisas espirituais e não se dá conta dessa batalha espiritual, porque nós temos inimigo. Infelizmente nós temos inimigos espirituais que pelejam, militam contra a nossa fé, contra a nossa salvação, a nossa comunhão com Deus. Então nós precisamos conhecer a palavra de Deus para que possamos pelejar e resistir e perseverar de forma que possamos subsistir contra essas ofensivas espirituais. Amém? E a verdade prática diz assim: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Ora, temos armas e a Bíblia deixa bem claro que nós devemos se revestir de toda a armadura de Deus. Então Deus tem algo para nós que nos possibilita
a pelejar nessa batalha e ser vitorioso. Mas para isso precisamos de conhecimento, precisamos conhecer a palavra de Deus, precisamos nos submeter à sua vontade para que assim possamos tomar posse dessas armas, desse conhecimento espiritual e ser vitorioso com a graça e a vontade de Deus. Nós vemos aqui o preparo espiritual do crente para a batalha. O preparo espiritual é muito importante, porque as coisas de Deus são espirituais. Isso quer dizer que não é algo voltado para as coisas da terra, desse mundo físico. Para que possamos, de uma certa forma, ser inserido numa vida espiritual, isso só foi possível através da morte de Cristo na cruz. Porque nós, seres humanos, estávamos mortos espiritualmente. O pecado tem destruído a possibilidade do homem ter comunhão com Deus, porque esse já estava morto desde os nossos primeiros pais lá no Éden, que morreram espiritualmente quando pecaram. Então, diante de uma batalha espiritual, como pessoas que tombaram espiritualmente pode pelejar nessa batalha de nível espiritual? A gente pode observar que essa batalha ela já começou desde o momento que Satanás ele foi expulso da presença de Deus. Quando ele foi expulso do seu reino. E lá no Éden, quando Deus criou o homem, a gente pode observar mais uma vez uma batalha ali contra a humanidade. Claro que essa batalha ela veio de encontro de uma forma que tenta frustrar os planos de Deus. Essa batalha, essa ofensiva lá no Jardim do Éden, quando o homem pecou, a gente pode observar que aquilo dali não foi algo assim natural que aconteceu. Houve uma investida maligna. Houve um plano satânico que tentou tirar o homem da presença de Deus, destruir a imagem de Deus que o homem tinha, aquela comunhão perfeita. E hoje não é diferente. Mas em Cristo Jesus alcançamos uma nova vida. Fomos restaurados espiritualmente, libertos do pecado e agora vivemos uma nova vida em Cristo. Mas em meio a essa nova vida em Cristo, embora que nós estamos em comunhão com Deus, restaurados, estamos com a presença do Espírito Santo, não vivemos mais uma vida voltada para a prática do pecado, vivemos uma nova vida em Cristo, orientada e guiada pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. Mas, em meio a essa nova vida cristã, onde nós servimos a Deus, procuramos chegar à maturidade espiritual à medida da estatura de Cristo, em meio a essa caminhada, em meio a essa jornada para cumprir a vontade de Deus, estar em comunhão com Ele, mesmo assim, nós continuamos tendo inimigos que militam em peleja contra nós. O mesmo inimigo que investiu contra o homem lá no Éden,
ele continua investindo contra aqueles que estão professando a fé em Cristo. Porque essa é a função do inimigo de nossas almas: roubar, matar e destruir. Então, meus amados, eu faço aqui um apelo para que aqueles irmãos desinformados, aqueles irmãos que têm negligenciado, assim, não têm levado a sério a palavra de Deus, a fé que ele tenta professar ali em Cristo, que observe essas coisas, que reflita e que compreenda que nós estamos diante de uma batalha espiritual. A batalha espiritual existe, é uma realidade. Quem não acredita é as pessoas lá fora, algumas, né? Tem pessoas que acreditam em tudo, mas o homem natural ele não compreende as coisas do espírito, as coisas que são espirituais, que só podem ser discernidas espiritualmente. Só aqueles que foram alcançados pelo Evangelho, que conhecem a sua palavra, é que está ciente, está a par dessa situação. Então, infelizmente, muitos crentes não se importam, não estão nem aí com essa questão de batalha espiritual. Para alguns parece que é uma fábula, uma meia história. Mas de fato existe uma batalha espiritual, um mundo espiritual. Existem inimigos, tem pessoas que não acreditam no mal, que Satanás não existe. Só que Deus é bom e pronto. Mas, meus amados, existe o mal, Satanás existe. A gente já vê pessoas seguindo religiões satânicas abertamente. Já vemos pessoas propagando e falando, anunciando que o diabo não é isso que a Bíblia fala acerca dele. Então nós estamos vivendo em tempos trabalhosos, tempos difíceis, onde se trava uma batalha espiritual e que precisamos estar fortalecidos em Deus e revestidos com toda a armadura de Deus para podermos ser vitoriosos. Porque Paulo deixa isso bem claro no final da sua carta aos Efésios. Então nós vemos aqui o preparo espiritual do crente para a batalha. O crente ele precisa se preparar para essa batalha. E esse preparo espiritual começa quando nós passamos a conhecer a palavra. Infelizmente nós estamos vendo tempos difíceis. Muitos crentes não gostam de estudar a palavra, não gostam de escola bíblica dominical, só gostam daqueles cultos de movimento, daqueles pregadores que só pregam mensagens triunfalistas, não traz uma mensagem cristocêntrica, não traz uma mensagem bíblica edificante para a igreja, mas só triunfalismo, só massageia o ego das pessoas, só aquele movimento, aquele falso pentecostalismo. Está entendendo, irmãos? E as pessoas acabam degustando isso, esse lixo, e despreza e negligencia o estudo da palavra de Deus, a orientação até mesmo pastoral. Por quê? Não se importa, ignora. Então, o começo do preparo espiritual para essa batalha é nós atentarmos
para a palavra de Deus. A nossa fonte espiritual de orientação de nível intelectual não tem outra fonte a não ser a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a nossa fonte de informação acerca de Deus e da sua vontade. Não temos outra fonte para recorrermos. E nós vemos cristãos que estão negligenciando a sua palavra. Tem pessoas que passam horas e horas em redes sociais, nos smartphones, mas não tem tempo para pelo menos uns 20 a 30 minutos para ler a Bíblia Sagrada. Essa pessoa está preparada para uma batalha espiritual? Não está. Então, infelizmente, existem cristãos com esses hábitos. Que possamos melhorar nessa questão, porque o preparo espiritual é importante. E a lição aqui, Paulo, ele mostra no versículo 10, onde ele fala: fortalecei-vos no Senhor. É o trecho do versículo 6 da carta aos Efésios, do capítulo 6, versículo 10, capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Por que Paulo apresenta essa expressão fortalecei-vos no Senhor? Isso só pode indicar uma coisa: nós não temos poder em nós mesmos. Nós não podemos ser autônomos em relação ao poder de Deus. Não, eu sei que Deus nos fortalece, mas eu vou batalhar do meu jeito. Não, ninguém tem condições, autonomia própria para pelejar nessa batalha. Se Deus não der as armas, se Deus não fortalecer, se Deus não dar a armadura, é impossível nós ganharmos. É impossível nós ser vitoriosos nessa batalha. Então, quando a Bíblia fala aqui, fortalecei-vos no Senhor, indica que nós não temos poder em nós mesmos. Então precisamos do poder de Deus. Precisamos se fortalecer em Deus, na sua palavra, que o Espírito Santo nos capacite para fazer a obra dele. Porque do contrário, em nós mesmos não há nada que possa garantir e tomarmos a frente dessa batalha sem a ajuda de Deus. Amém, irmãos? A vigilância e a oração, a súplica, é uma questão extremamente importante. Ser vigilante, uma pessoa cautelosa. E isso a gente só pode desenvolver essa habilidade espiritual na questão da vigilância quando nós passamos a conhecer a palavra. A palavra vai nos dar discernimento, vamos saber compreender a aparência do mal. Tem pessoas, irmãos, que não compreendem. O mal está na sua frente e ele não tem discernimento. Ele não é vigilante. Ele vacila, ele tropeça, porque não tem discernimento, porque não tem conhecimento da palavra. A vida de oração é necessária porque nós precisamos se comunicar com Deus. Não podemos viver uma vida cristã sem comunhão, sem se comunicar com Deus. E isso só é possível
por meio da oração, onde nós conversamos com Deus. Graças a Deus em Cristo, a barreira da separação foi tirada e nós temos agora acesso direto ao trono da graça, à presença de Deus, onde quer que nós possamos estar, seja viajando, seja em casa, seja na escola. A gente pode dobrar nossos joelhos, orar no nosso quarto, na igreja, no círculo de oração, e até mesmo em espírito, dirigindo ou em algum lugar fora, porque nós temos acesso a Deus. E isso fala de oração, de súplica. Isso é indispensável para essa batalha. A expressão orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, significa clamar pelo favor divino em qualquer circunstância e oportunidade. Pois é, meus amados, existe circunstância que precisamos orar e clamar a Deus, suplicar por um favor da parte de Deus, para que Deus nos favoreça, para que Deus assim venha com providência. Deus, ele sabe de todas as coisas, ele tem compreensão de tudo, ele é onisciente, tem todo o conhecimento, mas a Bíblia nos recomenda uma vida de oração, para termos esse momento de oração, de conversa com Deus, e nessa batalha mais ainda. Então a gente vê que existe uma batalha espiritual, temos inimigos espirituais, a gente sabe que Satanás foi expulso com a terça parte dos anjos e todos esses anjos se tornaram seus parceiros nessa batalha contra Deus. E a Bíblia deixa bem claro que o reino das trevas é um reino organizado, tem hierarquia, principados, potestades, toda essa aglomeração de forma ordenada de seres angelicais caídos que batalha contra Deus e contra o seu povo. Nós não devemos temer, nós não devemos ficar amedrontados contra essa investida do maligno, desses anjos caídos que pelejam contra o povo de Deus, da realidade dessa batalha espiritual. Mas, todavia, nós não podemos subestimar a artimanha, a sagacidade de Satanás e de todos os seus anjos, que têm se organizado de uma forma para poder pelejar contra o povo de Deus. Então, o preparo é importante. Então, como eu devo se preparar para essa batalha espiritual? Cada vez mais se apegar a Deus, ter mais comunhão com Ele, se comunicar com Ele, conhecer a sua palavra, viver a sua palavra, aplicar, ter uma vida dedicada à oração, oração para se comunicar com Deus. Se você tem comunhão com Deus, se você tem acesso, você tem que ter esse momento devocional da palavra e de oração, de consagração a Deus. Porque a batalha é real. A vigilância para a gente ver as investidas do maligno. Enquanto muitos negligenciam isso, acham que tudo é relativo, ou acha que a oração de alguém por ele é o suficiente. Não, você tem que fazer alguma coisa. Não é suficiente você estar indo para a igreja, estar ali participando, mas é preciso ter uma vida convertida. É preciso estar
de fato inserido na vida cristã, não metade. Não, eu vou para a igreja, eu dou até oferta, dízimo, mas você não professa uma fé cristã. Vive um pé fora da igreja e um pé no mundo. Ou seja, um pé na igreja e um pé no mundo, meio crente. E como é que fica nessa batalha? Quantas coisas você tem negligenciado, desprezado, lançando as pérolas aos porcos, coisa que Deus tem dado a todos aqueles que creem em Jesus Cristo? Então, meu amado irmão, irmã, jovem, adolescente, acorda para Deus, para a sua obra, para a palavra de Deus, para que você possa ter uma vida vitoriosa, porque o inimigo vive trabalhando 24 horas para te derrubar, para afastar você de Deus. E às vezes você não tem percebido isso, tem se afastado, tem deixado as coisas espirituais de lado, voltado para as coisas do mundo e não está percebendo que isso é uma investida do maligno, porque o maligno existe, é real. Então o preparo é importante. O uso da armadura de Deus assegura a vitória na batalha espiritual. Então nós temos que nos preparar com o que Deus tem nos dado. Amém? Uma vez que nós nos preparamos espiritualmente, nos fortalecemos em Deus, passamos a viver uma vida de oração, precisamos conhecer outra coisa. O campo de batalha espiritual. Que campo é esse? Como eu falei do início da lição, nós não estamos pelejando contra a carne, nem o sangue. Não é contra homens, não é contra animais, não é contra nações. Não. O crente em Jesus Cristo não tem que enfrentar nenhuma dessas opções. Nem carne, nem sangue. Os nossos inimigos, a nossa peleja é contra as hostes espirituais, contra demônios, seres angelicais caídos que têm se revoltado contra Deus e aqueles que seguem a Ele. Todos que professam a fé em Jesus Cristo, os inimigos têm levantado frente contra estes. Porque estamos libertos em Cristo. Estávamos outrora caídos, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo a sua vontade. Mas Cristo nos resgatou de lá, nos tirou daquela escravidão, daquela servidão, e nos colocou numa rocha, botou cântico em nossa boca, purificou a nossa vida e nos uniu de novo com Deus. Por isso que o inimigo está furioso, querendo acabar com isso. E a gente vê que esse campo de batalha, ele é espiritual. Não pense que o inimigo está lá no inferno. Ele vive nas regiões espirituais. Ele vive nesse ambiente onde nós vivemos, contemplando tudo, a nossa vida, e investindo contra ela. Se nada não tem acontecido, porque Deus tem nos livrado do mal. Mas a realidade espiritual é essa. Então, a batalha espiritual é uma realidade e nós precisamos conhecer esse campo de batalha. Primeiro, todo esse espaço atmosférico onde nós vivemos, o inimigo tem acesso a isso, porque é um ser espiritual. Aí a gente vê que nesse campo de batalha, o inimigo, ele tem poder, é poderoso, tem
subalternos, tem todo um exército de anjos, tem uma hierarquia, determinado demônios comanda uma série de demônios que tem o objetivo de destruir, de criar maldades e misérias, e que tenta pelejar contra o povo de Deus. O alvo deles é o povo de Deus. Então nós precisamos conhecer esse campo de batalha. Quem são esses agentes no campo de batalha? Aí nós vemos aí Satanás e todos os demônios, todos aqueles anjos caídos que se revoltaram contra Deus e se rebelaram juntamente com ele. Aí nós podemos ver aqui na lição que nesse campo de batalha o inimigo ele tem a função de confundir a mentira com a verdade, de deturpar as escrituras. Você vê que na tentação o inimigo usou muitas vezes a Bíblia de forma deturpada, de forma errada, para confundir Jesus. Mas Jesus, com a palavra, a própria palavra de Deus, o refutou, mostrando assim que a palavra é verdadeira. Mas o inimigo usou de forma errônea, a fim de conseguir o seu objetivo. E quantos irmãos não caem porque não tem conhecimento da palavra, e qualquer vento de doutrina, qualquer interpretação errada, alguém já leva ele no grito. Então essa é a função do inimigo no campo de batalha: deturpar a escritura, dissimular, induzir a dissimulação, fazer falsos sinais, falsos milagres, falsos avivamentos, né? Semear a incredulidade e promover ideologias anticristãs. Quando você vê invencionices, coisas que não têm embasamento bíblico, e a igreja promove isso, pode ter certeza, ali é investida do inimigo. Alguém deu lugar e está promovendo aquilo dentro da igreja. Uma coisa que não tem fundamento bíblico, não tem embasamento bíblico. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Se dar conta que o inimigo tem toda uma estratégia para atuar no campo de batalha. Já de muito tempo a gente tem visto, desde a época dos apóstolos, dos pais da igreja, investidos do maligno contra a igreja, o corpo de Cristo, de forma doutrinária. E hoje a gente vê coisas estranhas acontecendo. Algumas pessoas acabam manifestando algumas coisas, algumas práticas que não têm embasamento bíblico, coisas estranhas. E isso, sem dúvida, não deixa de ser invenções e modismos, ideologias anticristãs, para tentar tirar o povo do foco da palavra de Deus. Então nós estamos diante de um conflito entre o reino de Deus e o reino das trevas. Fazemos parte do reino de Deus, mas o reino das trevas está contra nós. E nós pelejamos contra eles. Por isso, devemos nos fortalecer de toda a armadura de Deus, ter uma vida de oração, de comunicação e comunhão com Deus, e o conhecimento da palavra. E sem o conhecimento da palavra, tudo que você for ensinar para alguém que se diz cristão, mas ignora as coisas espirituais, ele não leva a sério. O irmão disse que temos que nos preparar, se fortalecer, porque tem uma batalha espiritual, mas eu ouvi ele dizendo isso.
não acredita porque nunca leu a Bíblia, não se dedica, não vai para uma escola dominical. Nesse período de quarentena, professores e alunos alguns não tiveram a responsabilidade de pegar a sua lição para estar acompanhando. As pessoas têm se dedicado para tudo nesse período de pandemia. Faculdade, escola, tudo online. A gente traz aqui, sou professor da Escola Bíblica Dominical, trago esses vídeos aqui, me dedico para isso, tenho prazer de fazer isso. Mas a gente fica triste de saber que tem muitos professores, alunos, que não foi lá pegar a sua lição. Isso mostra o interesse e como ele se preocupa com a palavra de Deus. Né? Porque você sendo aluno professor, você tem um compromisso. A irmã lá traz a lição, confiando justamente nas pessoas que realmente vão ter compromisso com a escola dominical. E muitos às vezes assim acabam nesse período ignorando. Não, vou ficar em casa, não quero sair. Mas a gente vê um grande fastio da palavra de Deus. Falta de interesse. E isso é um ponto a menos para esse crente na batalha. O inimigo tem grande chance de derrotá-lo, porque a palavra de Deus não é prioridade para ele. Ele prioriza redes sociais, ele prioriza tempo qualquer, fazendo coisas de entretenimento, mas não prioriza a palavra de Deus. Nós temos direito de se divertir, ter um momento de recreativo, mas nós, tendo conhecimento espiritual, não podemos negligenciar a realidade espiritual dessa batalha. A palavra de Deus deve ser prioridade na vida do cristão. Se nós não priorizarmos a palavra de Deus, o reino de Deus, pode ter certeza, meu amigo, você vai perder a batalha. Então nós vemos que nesse reino espiritual, no reino das trevas, conhecendo o campo de batalha, o inimigo que faz parte dessa batalha contra nós, eles são poderosos, eles são malignos e eles são astutos. Então é fazer de tudo para nos derrotar. Então que possamos ter uma vida fortalecida em Deus, pois eles são cheios de sutilezas e maquinam a queda da igreja. Você vê que desde a história do início da igreja para cá, quantas investidas veio contra a igreja, para acabar com a igreja, para fechar a igreja. Não estou falando aqui nessa questão da pandemia, né? Porque aí é diferente, mas lá atrás na história a gente vê muitas investidas do maligno contra a igreja. Mataram o cristão, perseguiram, tocaram fogo, fizeram de tudo para acabar com a igreja. E não tenha dúvida que isso aí foi dedo do inimigo, investido do maligno, sim. Porque ele veio para roubar, matar e destruir. Derrubar a igreja é sua prioridade. Mas a palavra de Deus nos diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. A sua igreja, que está fortalecida em Deus, que prioriza a sua palavra, a palavra de Deus, e vive uma vida de comunicação e comunhão com Deus, de oração. Amém?
E por fim nós vamos falar agora sobre as armas espirituais. Nós vimos aí a necessidade do fortalecimento espiritual. Nós vimos o campo de batalha, o tipo de inimigo que nós enfrentamos nesse campo de batalha, né? São anjos caídos, seres espirituais malignos. Em sua natureza são poderosos, são astutos, são maus, malignos, cujo objetivo é matar, roubar, matar e destruir. Nós não podemos negligenciar, negar isso, porque a Bíblia deixa isso bem claro. E agora nós vamos ver as armas espirituais indispensáveis para o crente. Sim, Deus tem nos disponibilizado armas. Não são armas físicas, não são armas de fabricação humana, são armas que Deus tem dado à sua igreja para batalhar contra as hostes espirituais. Nós temos aqui a armadura de Deus. Devemos se revestir de toda a armadura de Deus. Isso fala de completude. E a imagem que o apóstolo ele usa é de uma linguagem retirada do contexto militar romano, onde mostra toda a preparação do soldado, a forma como ele se protege através de suas armaduras e armas. Então isso, Paulo ele toma essa linguagem militar, né, da época dos romanos, dos soldados romanos, para mostrar nessa linguagem o preparo espiritual, a necessidade do preparo espiritual para podermos lidar e sobreviver nessa guerra espiritual. Aí nós vemos as armas indispensáveis para a nossa defesa, né? Cingindo vossos lombos com a verdade. Nós vemos aqui, em primeiro lugar, cingir os lombos com a verdade se refere à verdadeira doutrina de Cristo e a integridade do soldado. Infelizmente, nós vemos pessoas na nossa igreja, de uma forma assim, não todos, mas a gente pode observar que existem pessoas que não se firmam na verdade. E mais uma vez eu toco na questão da prioridade da palavra de Deus. Por que não se firma na verdade? Por que não permanece ali? São pessoas inconstantes, que não priorizam a palavra de Deus na sua vida. Então ele não tem essa verdade. Ele não tem a doutrina cristã, a doutrina de Cristo, o ensinamento de Cristo, como algo prioritário na sua vida e acaba se deturpando por qualquer vento de doutrina, se enganando. Infelizmente a gente vê isso. Algumas pessoas na igreja às vezes priorizam mais pessoas espalhafatosas, extravagantes, extremamente fervorosas e negligenciam o estudo da palavra de Deus, uma orientação pastoral embasado na palavra de Deus. Isso tem faltado na vida de muitos. Não é porque não tem, é porque não foi prioridade na vida desse cristão. Então, a arma do crente é com a verdade. Cingidos os vossos lombos com a verdade. A verdadeira doutrina de Cristo, o verdadeiro cristianismo, a palavra de Deus pura, o evangelho puro. E não esse evangelho diferente aí, que tem influenciado muita gente com muita besteira e tem levado muitos assim à apostasia e a embaraços.
vestida a couraça da justiça. A couraça, ela ficava por baixo da armadura. O objetivo ali dessa couraça é para que os órgãos vitais não fossem atingidos por setas. É uma forma de proteger mais o soldado. Além da armadura, a armadura ela não era assim 100% protetora. Tinha partes na armadura de um soldado que não tinha condições de a armadura cobrir. Mas a couraça já garantia que órgãos vitais, partes não cobertas pela armadura, fosse protegida com a couraça. E a couraça fala de quê? A couraça refere-se à justiça de Cristo e à retidão do soldado no campo de batalha. Então, precisamos estar revestido com essa justiça de Cristo. E isso, claro, está de acordo com a palavra de Deus. O fato de nós professarmos a fé em Cristo, confiar nele, segui-lo, conhecê-lo cada vez mais, nos proporciona uma vida edificada, uma vida transformada. A justiça de Cristo é relevante na vida desse cristão. E isso é importante na nossa vida. Se nós não estivermos revestido com a couraça da justiça, que é Cristo em nossa vida, a gente pode, de uma certa forma, falhar, tropeçar. Por quê? A couraça ela tem o objetivo de proteger órgãos vitais. E quando nós não estamos revestidos com a couraça da justiça de Cristo, nós podemos está vulnerável quanto a isso. Calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz. Os pés preparados no Evangelho da Paz fala de firmeza que o Evangelho proporciona, a prontidão do soldado. E mais uma vez aí está relacionado à palavra de Deus. A Bíblia diz sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus, isso edifica, alimenta a nossa alma, nos dá resistência espiritual, conhecimento de Deus. O povo, geralmente, como diz lá em Oséias, peca porque faltou conhecimento. Quando nós não damos importância ao conhecimento da palavra de Deus, estamos vulneráveis e propícios a pecar. Mas o conhecimento da palavra de Deus nos dá orientação. É como diz lá no Salmo: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Veja que a palavra de Deus ela pode nos proporcionar. Tomando sobretudo o escudo da fé. O escudo, uma arma importante no campo de batalha na época, porque numa mão o soldado está usando uma espada, que é um instrumento ofensivo de ataque, mas ao mesmo tempo o soldado ele vai receber um contra-ataque e ele precisa estar com a outra mão ocupado ou manejando um escudo que ele vai ali tentar resistir, tentar segurar aquele golpe. E o escudo vai proporcionar isso, é uma forma dele manipular melhor no campo de batalha a luta e evitar de ser confrontado com a ofensiva do inimigo. Então o escudo aqui fala justamente
da fé inabalável em Deus. A gente pode viver sendo atacado de várias maneiras. No pensamento, pessoas falando de forma ofensiva, usada até pelo inimigo, e isso pode, de uma certa forma, atingir espiritualmente. A pessoa se desanima, fica com medo, fica intimidado. Mas quem tem o escudo da fé, quem tem a fé inabalável em Deus, confia em Deus, na sua palavra, na sua providência, e vê que aquilo ali é o inimigo falando na boca daquela pessoa, e seja qual for a circunstância ou a natureza desse ataque, dessa ofensiva, a fé inabalável em Deus, ele vai resistir. Ou seja, ele não vai desistir de Deus, ele não vai se abater com aquilo, mas ele vai permanecer de pé, porque a fé dele é como um escudo. E isso é importante, nós termos a fé em Cristo, a fé em Deus, e essa fé ser como um escudo. Enquanto eu estiver olhando para Cristo, a minha fé ela é inabalável, a fé é edificada. Mas eu deixo de olhar para Jesus para olhar para A e B. Quantas pessoas saíram, abandonaram o Evangelho pela falha dos outros. Essa pessoa não conhece o Evangelho. Essa pessoa não tinha fé em Deus, era nas pessoas. Tá entendendo, meu amado? Então precisamos dessas armas. Escudo é uma arma de defesa e ao mesmo tempo de ataque. O capacete da salvação refere-se à certeza da salvação. Tem crente que não tem certeza de salvação. Se ele não tem certeza de salvação, para que viver servindo a Cristo? Para viver uma vida cristã duvidosa? Isso é coisa de mero religioso. Porque a salvação em Cristo é instantânea no ato da fé, quando creu. A partir desse momento que ele aceitou a Cristo, ele recebeu perdão, ele foi regenerado, ele foi justificado. Seus pecados foram perdoados, voltou a ter comunhão com Deus. E isso são frutos, são características daqueles que foram salvos em Cristo. Porque todo aquele que crê, que aceitou a Cristo, se torna um filho de Deus. Mas é claro que no decorrer do tempo da vida cristã, a vida do cristão vai ter um desenvolvimento. Até que Cristo venha buscar a sua igreja ou leva esse cristão, ele vai precisar ser discipulado, ele vai precisar aprender a palavra de Deus, vai precisar de uma orientação até depois ele ter aquela autonomia para seguir a Cristo, sem precisar que alguém esteja ali sempre ensinando, dando orientação a ele como um novo na fé. Quando ele tiver essa maturidade, ele vai prosseguir seguindo a Cristo. E na proporção que ele vai se aproximando mais de Cristo, aprendendo mais da sua palavra, o Espírito Santo vai guiando e ele correspondendo a isso, ele vai se aperfeiçoando. A salvação ela é presente no momento que creu. E ela tem que ser desenvolvida no decorrer da vida cristã até a partida desse cristão ou o arrebatamento da igreja. Então a fé ela é presente, a salvação ela é presente e futura, porque vai depender da minha persistência, da minha perseverança. Se eu deixar desistir, eu perco. Mas infelizmente muitos parece que não tem mais o capacete da salvação, não tem certeza de nada. E isso é o que? Falta do conhecimento da palavra de Deus, que essas pessoas acabam negligenciando e levando a vida cristã
como uma coisa corriqueira. Não tem certeza de nada. E no campo de batalha, meu amigo, quem não tem certeza morre por estar ali como um simples civil. Não tem conhecimento de batalha, não está preparado para aquilo. Então, infelizmente, a gente tem que falar isso, porque a batalha espiritual é uma realidade, não é um mito, não é uma fantasia. E por fim, a espada do Espírito, que é uma arma de ataque, é ofensiva. Ela é representada pela palavra de Deus, a única arma disponível tanto para a defesa quanto para o ataque, a espada. A palavra de Deus é mais penetrante que a espada alguma de 2 gumes, é viva, é eficaz. Então, precisamos estar fortalecidos em Deus e revestidos de toda a armadura de Deus. E a armadura de Deus, na sua plenitude, é tudo isso aqui. Lombos cingidos, couraça da justiça, calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, o escudo da fé, a espada do Espírito, o capacete da salvação. E no demais, ficar firme, fortalecido em todo o tempo, em comunhão com Deus, porque tudo isso aqui é Deus que dá. Se nós confiar em nós mesmos e negligenciar o que Deus aqui dispensa para nós e viver essa batalha por conta própria, não vamos ganhar, porque não temos poder, não temos armas. As armas são espirituais. Se Deus não der o poder, se Deus não nos der as armas, estamos perdidos. Mas graças a Deus que a palavra de Deus nos dá orientação para o seu povo, que devemos estar fortalecidos em Deus, se revestir de toda a armadura de Deus, viver uma vida de oração, buscando a Deus, se comunicando com Ele em comunhão. Isso nos garante a vitória. Não tememos o reino das trevas. Sabemos que o inimigo é terrível, tem poder, é maligno. Seu objetivo é roubar, matar e destruir. Trabalha 24 horas, mas nós não tememos, não podemos ficar amedrontados, porque Deus é maior. O inimigo já está derrotado. Porém, nesse tempo, até que chegue o momento que o inimigo seja tirado de circulação, até lá, nós precisamos se fortalecer em Deus e se revestir de toda a sua armadura, porque o inimigo sabe que tem pouco tempo e vai fazer tudo possível, vai investir contra o povo de Deus, contra a sua igreja, para poder derrotar. Mas a vitória é nossa pelo sangue de Jesus, amém? Então, que Deus abençoe. Esse trimestre foi uma bênção para a nossa vida, estudando a carta aos Efésios, que possamos aplicar a palavra de Deus na nossa vida e ter uma vida assim vitoriosa na presença de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém?